Em 69, eu acho que fui eleito vereador. Em 82 fui eleito prefeito. Eu não me filiei a nunca grupo nenhum, tal. Isso aí me salvou. Aquele dia que nós fomos à igrejinha, lá uma missa e tal, e descemos e o Matolevícios tinha uma voz assim. Você já sabe, eu estou fazendo umas musiquinhas. Isso. Estou gravando, tem aí umas 20 músicas gravadas. Pensava em lançar em 2 CDs, mas vou lançar num CD só com 2 discos. Amigos do site Olho Vivo Can, bom dia. Recordando com Walter Pacheco, hoje nós temos uma pessoa muito ilustre, uma pessoa que marcou inclusive a minha vida como fotógrafo. A gente trabalhou junto, o seu Enio Laus foi prefeito de Canelinha por vários anos e tal. E hoje ele está aqui comigo, né? Recordando então com Walter Pacheco. Gostaria de fazer umas perguntas para o seu Enio, e a primeira delas seria: seu Enio, como é que o senhor veio para Canelinha? Como é que, né? A sua história política? Eu nasci em Canelinha. Certo. Meus pais eram Lindolfo Laus e Rosa Pia Laus, a minha mãe. A Rosa Pia, filha de Cantório Florentino da Silva, que foi uma pessoa proeminente em Canelinha. Hoje tem nome da avenida principal. Nossa principal avenida, né? Cantório. É seu avô, né? Meu avô. Uma grande figura. Sim. Sempre usava um colete com um relógio, uma corrente de ouro, um relógio no bolsinho do colete. E me lembro até da história dele. Ele tinha na parede lá da venda, ele tinha o comércio dele era comércio em geral, hotel e restaurante. Certo. E criador de gado, cafezeiro, tinha cafezais, entende? Então ele tinha muita gente que trabalhava com ele e todos comiam na mesa com ele. Certo. Era uma mesa comprida e todo mundo. Então no final da semana ele pagava. O pessoal diz: vai nego, vai lá dar uma tentadinha no Neco. O Neco era um boneco lá, um jogo que tinha, né? Que o cara tinha que aparar uma bolinha que caía e ele com o boneco tinha uma caçapinha. Certo. E dificilmente ele apanhava. Ô Sérgio, como é que era o nome da esposa do seu Cantório? A sua avó, né? A Tinoca, Emerentina. Emerentina. Vó Emerentina. Eu ficava muito ali na casa dele, né? E até me lembro, durante a guerra, nasci em 34, 39, 40, 41, 42, a gente tinha a luz na frente do hotel e à noite apagava-se a luz por causa dos aviões, medo de aviões nazistas, né? E eu fiquei aí na casa do meu avô, fiquei vários anos, não voltava para casa. Certo, ficou ali. Só voltei para casa quando meu pai fez negócio com o seu Lucas Santana e botou um açougue com o seu Lucas Santana. Então, eu como criança fui atraído por isso aí, né? Certo. A prender o gado e charquear o pobre do bicho. Então, quando eu completei os meus 12 anos, a minha mãe disse que eu tinha completado aqui a escola primária, e uma das professoras foi a dona Diva Beltrame Menezes, foi grande, de Florianópolis. O marido dela era o Wilson Menezes, pai do Marfiso, que tem loja de automóvel em Florianópolis. O Marfiso nasceu aqui. Então, eu fui para lá e a minha mãe então mandou-me para Brusque. Eu fiquei na casa do polaco, que era casado com a minha tia Mariquinha, irmã da minha mãe. Certo. E meu tio Nino Cantório, que era o primeiro da família que tinha ido para Brusque, era o mais velho da família, era sócio da firma Arker S.A., hoje é S.A., uma grande firma. Certo. Tive
um amigo Archer, o Gentil Archer, que foi deputado estadual. Ele foi deputado estadual? Gentil foi candidato a prefeito, não se elegeu, mas foi eleito ele foi deputado antes estadual. do deputado Walter, seu Enio? Não. Eu acho que na época. Foi na época do Na deputado Walter? época do Walter. Na época também. Uhum. O Walter foi vários anos. Foi vários anos, deputado, né? Inclusive frequentava muito a casa do seu Cantório. Meu pai, na casa do meu pai, que era presidente do PSD. Ah, o velho Cantório já tinha morrido. Certo. Então eu fui para o ginásio com 12 anos de idade e o tio Nino, que era sócio do Archer, me botou a trabalhar lá. Mas ele não me botou no escritório, ele me botou lá na produção. E nós então engarrafávamos cachaça, neve, com rótulozinho amarelo, me lembro bem, e o vinho tinto. E as garrafas eram lavadas não na torneira, porque não tinha água encanada em Brusque. Era lavada na praia do Maluche, um fazendeiro lagiano que comprou terras em Brusque. E essas terras onde hoje está o grande centro administrativo, a justiça está localizada ali. Certo. Nós íamos lavar de caminhonete, lavávamos as garrafas, botávamos na engradada e trazia de volta e engarrafávamos. Pegavam uma caixa de sabão Vetz, daquele comprado de Joinville, sabão Vetz, era produzido de Joinville. E ali a gente fazia o grude, botava o grude em cima da caixa e colava o rótulo. Certo. Ali eu aprendi a tomar vinho. Aprendeu a tomar vinho? Ou seja, o senhor também foi, claro, o senhor é aposentado fiscal da Fazenda, né? Mas aí eu fiz aí o ginásio Cônsul Calreno. Certo. O ginásio Cônsul Calreno foi um grande estabelecimento, professores vindos de Rio Grande e tal. Era o ginásio da Igreja Luterana. E no final, já no quarto ano do ginásio e tal, eu comecei a ensaiar uns escritozinhos para o jornal O Rebate e depois para o jornal O Município, que o doutor Raul Schaeffer, que foi deputado estadual, e na primeira legislação de 47, acho que 47, quando o Brasil se redemocratizou. Certo. E eu aí escrevi do município também. Aí adquiri o hábito e tal. Quando você perguntou, eu entrei para fiscalização, eu saí do Archer, aí eu tinha uns 15 anos já, e fui para a Caixa Econômica Federal, trabalhar de office boy lá. Caixa Econômica? Aí eu já estava no ginásio e aí varria a caixa e tal. O senhor tinha quantos anos na época, senhor, nessa época? Aí 15 anos. 15 anos. 15, aí fiquei na Caixa até 65. Bastante, uns 18 anos ou mais. Só que tinha uma vergonha de varrer a caixa quando passava em menino. Passava em menino? Mas depois você cresceu, né, Antônio? Depois fui escriturário da Caixa. Tá. Aí em 65, eu respondi IPM em 64, né? Porque eu escrevia, era meio assim... meio revolucionário, porque naquele tempo tinha que ser assim, o meio... Teve uma perseguição, então? Um pouco de justiça social. Não, eu estava no Rio na época, passei um mês no Rio quando deu essa revolução, em 64, eu estava no Rio na casa do Joel Otto Nibro, Socó, que hoje é cunhado do Cacau Menezes. Certo. E eu passei lá no apartamento dele, na frente, no outro lado da rua do apartamento, morava o Dorival Caymmi, grande Caymmi. Então, quando o senhor via sempre ele, Dorival Caymmi? Via e assistia um show dele na Boate Zum Zum, ele, Vinícius de Moraes e o quarteto em si. Pô, legal. Conheci também ele, caminhando ali, o Glauber Rocha foi um grande... Glauber Rocha foi um grande cinegrafista. Isso, cineasta, né? Tem essas figuras. E aí eu voltei para cá, já a coisa tinha amanhado um pouco, mas eu respondi IPM. Respondeu? Respondi IPM, só que eu era um cara liberto. Eu não me filiei a nunca grupo nenhum, tal. Isso aí me salvou. Certo. Porque eu participei uma vez numa reunião onde tinha um cara, um espia. E eles quiseram formar lá um grupo e tal. Eu disse, não, eu fico de fora disso aí.
Então eu era um cara livre, entende? É, Liberal, livre. não me sujeitava Tinha suas opiniões? a minhas opiniões próprias. Certo. E vi que hoje a gente vê que aquilo tudo não valeu. Não valeu só? Não valeu. Mas era a época que eu vivi. E a gente tem que viver a época da gente. E eu voltava aqui a Canelinha, às vezes nas férias e tal, e até me lembro agora, vou me lembrar uma recordação muito boa. Veio comigo Nelson Matulevicius, que estava em Brusque com Eusébio Maestre, um grande pintor brusquense, que lá do interior de Ribeirão do Ouro, que foi para Curitiba, e lá se formou, ainda vive, tá? E fez uma exposição, fizeram uma exposição aqui na prefeitura, quando eu fui prefeito, uma noite de as pinturas dele, daí do pessoal que trabalhava na escolinha de arte, que pintava também, a gurizada, a garotada, que teve uma grande figura, que foi sobrinho meu, que infelizmente partiu, foi o Vitor Ostre, né? Certo. Então foi umas experiências bonitas, então é que eu queria me referir. Naquele dia que nós fomos à igrejinha, lá uma missa e tal, e descemos e o Matulevicius tinha uma voz assim de tenor, e desceu aquele pasto, o cemitério, e depois a pastagem, o pasto do Lucas Santana, vinha cantando umas músicas italianas e tal, o Sole Mio. Então hoje eu vejo um pouco com tristeza que aquele panorama que nós tínhamos, aquela paisagem do Morro da Igrejinha verde, as pessoas descendo por ali, acabou aquilo tudo, porque não foi feito o que tinha que se fazer, um novo cemitério, num outro local, porque ali não tinha mais. Então o Morro da Igrejinha, para mim, perdeu a beleza. É um ponto turístico, quer dizer... Um ponto turístico, foi feita uma rua ali assim, ao lado, sem necessidade, então cortaram a metade do morro. E nós tínhamos feito na prefeitura, nós tínhamos comprado, foi na minha gestão, compramos a propriedade do Lucas Santana. Sei. Tinha a casinha do Lucas Santana, ali foi feito um órgão para a prefeitura, funcionava ali, e fizemos um projeto de uma praça pública. Certo. Tinha a lagoa que quando o meu pai foi sócio do Lucas Santana no açougue, aquela lagoa tinha muito peixe, nós pescávamos naquela lagoa. Então eu queria trazer de volta aquela lagoa com restaurante na beira da lagoa, com cancha de bote, campinho de futebol para as crianças, para o nosso povo, aos domingos, sábado e domingo, de feriado, ir para lá, porque nem todo mundo vai à praia. Nem todo mundo... É verdade. Então, isso é que falta nas nossas cidades. Eu sinto aqui nas cidades do Vale do Tijuca é a falta de praças públicas com flores nos jardins, com flores nas praças, com flores nas avenidas. Isso não temos. Não temos mais. Você vai no Vale Alemão, vai a Indaial, vai a Pomerode, vai a Timbó, é outro. É outro mundo, Ainda tive ali, outro dia, não sei se estou saindo muito fora. Não, eu estou fazendo como vem a imagem. Ainda em Pomerode, eu estava com meu filho, almoçando lá, um cidadão, uma família do Maranhão. Aí ele comentando para o caixa na hora de pagar, ele disse, como é diferente isso aqui, lá na minha terra tem que ter muro alto, tem que ter muro, e ali não, é tudo cerquinha, com jardins, com quintais. Bem arborizado, né? Totalmente diferente. E aqui a gente queria fazer isso, procurou fazer. Isso aí, agora me conta como é que o senhor entrou para ser o fiscal da... Não, é porque aí eu escrevi no jornal lá, então e eu respondi IPM e tal, aí eu fui transferido da Caixa, transferido para Tubarão. Certo. E o Jaime Mendes, que era um fiscal aposentado, que então na época era dono do jornal do município, eu já estava 6 meses em Tubarão, o Jaime passou um sábado lá, às 11 horas, com a dona Zilá, sua esposa,
E foi na Caixa Econômica, nós trabalhávamos aos sábados. Foi na Caixa Econômica e disse, ô Enio, pede licença aí para o teu gerente aí, que era o Búrigo, Lauro Búrigo, e para vir almoçar conosco. Aí eu fui pedir licença ao Búrigo, aí eu já me disse, olha, tem umas vagas de fiscal da fazenda, de auxiliar de fiscalização. E eu estou arrumando uma vaga para o meu genro, se tu quiseres. E eu era conhecido porque eu escrevia muito no município em política do PSD, né? Velho PSD, que eu era PCDista. E até tive alguns artigos publicados no jornal O Estado de Florianópolis, que era um jornal do PSD, dirigido pelo Ramos, por um Ramos, e publicado na coluna dele até. Sim. E aí eu vim em casa aqui, falei com meu pai, com o Walter Gomes, que passava todo sábado ali, e o Walter disse, não, nós vamos a Florianópolis segunda-feira. E lá eu sei que falaram com o doutor Aderbal Ramos da Silva, que era E qual é a região que o senhor não trabalhava, né? Minha região era a região do Vale do Tijuca. Estive 6 meses em Araranguá. Depois fui transferido para Florianópolis, destacado para a região do Vale do Tijucas, pegando Porto Belo e Itapema também. E o que fiscalizava mais, Sônia? Era mais... O comércio, né? Mais comércio. E chegou a trabalhar nessas regiões? Também, toda essa região aqui. Tempo bom. Tempo bom, Sônia? Tempo bom. E depois, então, daí entrou na política, é isso? Depois Deus já era política já era político, do sangue, né? Aí, aí, em 69, acho que fui eleito vereador. Em 69 o senhor foi eleito vereador? Vereador. Aí, quando terminou esse mandato de vereador, eu não me candidatei porque o Polaco foi candidato não, ele era prefeito. Eu não quis me candidatar para não dizer que tinha influência. Claro, sim. E passei 4 anos sem me candidatar. Me candidatei a vice do Sérgio, a vice-prefeito, em 77. 77. Nós fomos eleitos. Eu ajudei muito o Sérgio. E em 82 fui eleito prefeito. Conto por quê? 6 anos. Porque era 4 anos, né, o mandato de prefeito vereador, mas foi aumentado 2 anos para coincidir com os mandatos de deputado federal, senador e governador e presidente. Aí, como o Brasil é um país de maluco, terminado esses 6 anos, foi prorrogado de novo para descoincidir. Então, pegamos 6 anos de vice e eu peguei de 6 de vice e 6 de prefeito. E quando em 77, quando nós assumimos, eu tinha escrito já em 69 um artigo no jornal que eu tinha editado aqui, quando vim para cá, de 67, 68 e 69. Em 69, dezembro, eu fiz um artigo. Como eu viajava, eu ia muito a Itapema e tinha um colaborador de Itapema, que era o Higino, eu fiz um artigo dizendo que Itapema, que estava despontando para o turismo, estava começando a vir gente para as praias, era hora de fazer um plano diretor para a cidade. E com uma nova ponte, uma avenida sobre a beira-mar, com a nova ponte sobre o Rio Perequê, chegaram a Porto Belo. Com Porto Belo também devia fazer. Esse artigo foi publicado, republicado, pelo engenheiro Cachoeira, na coluna dele no jornal de Itapema, 42 anos depois, 69, 42 anos depois. Ele disse, faz 42 anos que foi publicado esse artigo. Não lhe deram ouvidos. E que diremos nós daqui a 40 anos? Então hoje você vê que a meia praia é um quebra-cabeça, aquelas ruas sem avenida, sem uma avenida beira-mar. Aquilo faz uma falta tremenda, porque hoje você vê que 1 metro quadrado de um apartamento em Balneário Camboriú,
a diferença que tem de 1 metro quadrado de apartamento em Itapema. Então eu quero chegar em 77, aí o Sérgio disse, Enio, nós precisamos fazer um plano diretor para a cidade. E eu tomei, diante da vontade dele, tomei a iniciativa, fui a Florianópolis na Secretaria de Planejamento, era secretário Anis Gualberto, e falando com o secretário, ele botou à disposição nossa um topógrafo, um engenheiro, um projetista, faz casas. Ah, tá. Engenheiro civil? Não. Arquiteto? Arquiteto. Um engenheiro, arquiteto, uma secretária para eles, uma máquina de escrever e uma rural eles. Sim. Fizemos um plano diretor para Canelinha. E Canelinha não se desenvolveu grandemente, mas está traçada. Está traçada e espero que todo mundo, as administrações, consigam melhorar, mas que consigam obedecer essa... Sim. E assim, vamos levando. Ô Sênio, só voltando um pouquinho, na época que vocês foram candidatos, quem era a chapa adversária de vocês? O senhor se lembra? A primeira... O vice-prefeito era o Antônio Moraes. Era o Antônio Moraes, era uma chapa. E a segunda, quem foi? A segunda, nós foi contra... Eu acho que foi o seu Nelo, né? Nelo da Rossi. O Nelo da Rossi e... dela. Acho que era o Sonelo. Sonelo e a doutora Alice, não sei. Acho que era. Não, a Alice não foi candidata. A Alice tinha outra chapa. Tinha outra chapa, né? Ô, Sênio, Joca Soares, a Alice foi da segunda. Eu estava conversando com o senhor antes, né? O senhor disse, Walter, a minha vida ela é assim, cheia de compromissos e tal. E como é que está a sua vida hoje, seu Enio? Como é que é a sua vida, né? O seu dia a dia? Você já sabe, eu estou fazendo umas musiquinhas. Isso. Estou gravando, tem aí umas 20 músicas gravadas. Pensava em lançar em 2 CDs, mas vou lançar num CD só com 2 discos. E onde é que vem essa inspiração para a música? Porque a gente descobriu isso faz uns 5, 6 anos. Eu tinha na Rádio Araguaia de Brusque, eu tinha um programa, eu fiz um programa esportivo lá num certo tempo. E depois tinha um programa musical. Eu não sabia disso. Tem um programa que eu passava as músicas, eu gostava muito de Noel Rosa. Quando eu fiz curso de contabilidade, eu vinha do curso de contabilidade para escutar o Almirante, no programa que ele tinha, Almirante, grande, a figura do rádio brasileiro, da Rádio Tupi. Ele escreveu um programa no tempo de Noel Rosa. Então eram vários programas que ele depois editou na revista Ilustrada. Sim. E essas revistas ilustradas, eu conheci uma grande figura, foi um grande amigo meu, Dimas Campos, que era pianista. Eu conheci ele no Colégio Santo Antônio de Blumenau, quando o Gentil Archer, na firma onde eu trabalhei, era muito amigo meu, nós fomos a Blumenau e o Dimas estudava lá, estava folgando no domingo. Então nós fomos tomar uma cerveja e tal, e eu levei depois as revistas para o Dimas. Até tem uma música chamada Dimas Bar. Sim. Ele tinha o Rancho do Baturité, que era o restaurante, e depois o Dimas Bar, né? Sim. A música assim. No Rancho do Baturité, depois no Dimas Bar, ele tocava seu piano até chegar a madrugada. Nosso destino então, cada qual tomar. Nosso destino então, cada qual tomar. Legal. Então, Dimas morreu com 39 anos. 39 anos. Era o dono do Baturité na época. Baturité e Rancho do Baturité. Rancho do Baturité era muito conhecido. Ele que criou o Rancho do Baturité. Rancho do Baturité. Suene, tem uma música que eu adoro, Aline e seu violão. O senhor inspirou, como é que surgiu essa música? Porque isso acho que foi uns acontecimentos, né? Não, a Aline é pública. Certo.
Tinha a lagoa que quando o meu pai foi sócio do Lucas Santana no açougue, aquela lagoa tinha muito peixe, nós pescávamos naquela lagoa. Então eu queria trazer de volta aquela lagoa com restaurante na beira da lagoa, com cancha de bocha, campinho de futebol para as crianças, para o nosso povo, aos domingos, sábado e domingo, de feriado, ir para lá, porque nem todo mundo vai à praia. Nem todo mundo... É verdade, é verdade. Então, isso é que falta nas nossas cidades. Eu sinto aqui nas cidades do Vale do Tijuca é a falta de praças públicas com flores nos jardins, com flores nas praças, com flores nas avenidas. Isso não temos. Não temos mais. Você vai no Vale Alemão, vai a Indaial, vai a Pomerode, vai a Timbó, é outro. É outro mundo, Ainda tive ali, outro dia, não sei se estou saindo muito fora. Não, eu estou fazendo uma... Como vem a imagem. Ainda em Pomerode, eu estava com meu filho, almoçando lá, um cidadão, uma família do Maranhão. Aí ele comentando para o caixa na hora de pagar, ele disse, como é diferente isso aqui, lá na minha terra tem que ter muro alto, tem que ter muro... E ali não, é tudo cerquinha. Com jardins, com quintais. Bem arborizado, né? Totalmente diferente. E aqui a gente queria fazer isso, procurou fazer. Isso aí, agora me conta como é que o senhor entrou para ser o fiscal Não, é porque aí eu escrevi no jornal lá, então e eu respondi IPM e tal, aí eu fui transferido da Caixa, transferido para Tubarão. Certo. E o Jaime Mendes, que era um fiscal aposentado, que então na época era dono do jornal do município, eu já estava 6 meses em Tubarão, o Jaime passou um sábado lá, às 11 horas, com a dona Zilá, sua esposa, e foi na Caixa Econômica, nós trabalhávamos aos sábados, foi na Caixa Econômica e ele disse, ô Enio, pede licença aí para o teu gerente aí, que era o Búrigo, Lauro Búrigo, e para vir almoçar conosco. Aí eu fui pedir licença ao Búrigo, aí eu já me disse, olha, tem umas vagas de fiscal da fazenda, de auxiliar de fiscalização. E eu estou arrumando uma vaga para o meu genro, se tu quiseres. E eu era conhecido porque eu escrevia muito no município em política do PSD, né, velho PSD, que eu era PCDista. E até tive alguns artigos publicados no jornal O Estado de Florianópolis, que era um jornal do PSD, dirigido pelo Ramos, por um Ramos, e publicado na coluna dele até. Sim. E aí eu vim em casa aqui, falei com o meu pai, com o Walter Gomes, que passava todo sábado ali, e o Walter disse, não, nós vamos a Florianópolis segunda-feira. E lá eu sei que falaram com o doutor Aderbal Ramos da Silva, que era E qual é a região que o senhor não trabalhava, né? Minha região era a região do Vale do Tijuca. Estive 6 meses em Araranguá. Depois fui transferido para Florianópolis, destacado para a região do Vale do Tijucas, pegando Porto Belo e Itapema também. E o que fiscalizava mais, senhor? Era mais... O comércio, né? Mais comércio. E chegou a trabalhar nessas regiões? Também toda essa região aqui. Tempo bom. Tempo bom, senhor? Tempo bom. E depois, então, daí entrou na política, é isso? Depois eu já era política do sangue, né? Aí em 69, acho que fui eleito vereador. Em 69 o senhor foi eleito vereador? Vereador. Aí, quando terminou esse mandato de vereador, eu não me candidatei porque o Polaco foi candidato não, ele era prefeito. Eu não quis me candidatar para não dizer que tinha influência. Claro, sim. Passei 4 anos sem me candidatar. Me candidatei a vice do Sérgio, a vice-prefeito em 77. Nós fomos eleitos. Eu ajudei muito o Sérgio. E em 82 fui eleito prefeito. Conto por quê? 6 anos. Porque foi
era 4 anos, né, o mandato de prefeito vereador, mas foi aumentado 2 anos para coincidir com os mandatos de deputado federal, senador e lembro disso. Governador e presidente. Aí, como o Brasil é um país de maluco, terminado esses 6 anos, foi prorrogado de novo para descoincidir. Então, eu pegamos 6 anos de vice e eu peguei de 6 de vice e 6 de prefeito. E quando em 77, quando nós assumimos, eu tinha escrito já em 69 um artigo no jornal que eu tinha editado aqui, quando vim para cá, de 67, 68 e 69. Em 69, dezembro, eu fiz um artigo. Como eu viajava, eu ia muito a Itapema e tinha um colaborador de Itapema, que era o Higino, eu fiz um artigo dizendo que Itapema, que estava despontando para o turismo, estava começando a vir gente para as praias, era hora de fazer um plano diretor para a cidade. E com uma nova ponte, uma avenida sobre a beira-mar, com a nova ponte sobre o Rio Perequê, chegaram a Porto Belo. Com Porto Belo também devia fazer. Esse artigo foi publicado, republicado, pelo engenheiro Cachoeira, na coluna dele no jornal de Itapema, 42 anos depois, 69, 42 anos depois. Ele disse, faz 42 anos que foi publicado esse artigo. Não lhe deram ouvidos. E que diremos nós daqui a 40 anos? Então hoje você vê que a meia praia é um quebra-cabeça, aquelas ruas sem avenida, sem uma avenida beira-mar. Aquilo faz uma falta tremenda, porque hoje você vê que 1 metro quadrado de um apartamento em Balneário Camboriú, a diferença que tem de 1 metro quadrado de apartamento em Itapema. Então eu quero chegar em 77, aí o Sérgio disse, Enio, nós precisamos fazer um plano diretor para a cidade. E eu tomei, diante da vontade dele, tomei a iniciativa, fui a Florianópolis na Secretaria de Planejamento, era secretário Anis Gualberto, e falando com o secretário, ele botou à disposição nossa um topógrafo, um engenheiro, um projetista. Faz casas. Tá. Engenheiro civil? Não. Arquiteto? Arquiteto. O engenheiro, arquiteto, a secretária para eles, a máquina de escrever e uma rural eles. Sim. Fizemos um plano diretor para Canelinha. E Canelinha não se desenvolveu grandemente, mas está traçada. Está traçada e espero que todo mundo, as administrações, consigam melhorar, mas que consigam obedecer essa... Sim. E assim... Vamos levando. Ô, Sênio, só voltando um pouquinho, na época que vocês foram candidatos, quem era a chapa adversária de vocês? O senhor se lembra? A primeira... O vice-prefeito era o Antônio Moraes. Era o Antônio Moraes, era uma chapa. E a segunda, quem foi? A segunda, nós foi contra... Eu acho que foi o senhor Nelo, né? Nelo da Rossi. O Nelo da Rossi e... acho que era o Sonelo. Sonelo e a doutora Alice, não sei. Acho que era. Não, a Alice não foi candidata. A Alice tinha outra chapa. Tinha outra chapa, né? Ô, Sênio, Joca Soares, a Alice foi da segunda. Eu estava conversando com o senhor antes, né? O senhor disse, Walter, a minha vida ela é assim, cheia de compromissos e tal. E como é que está a sua vida hoje, seu Enio? Como é que é a sua vida, né? O seu dia a dia? Você já sabe, eu estou fazendo umas musiquinhas. Isso. Estou gravando, tem aí umas 20 músicas gravadas. Pensava em lançar em 2 CDs, mas vou lançar num CD só com 2 discos. E onde é que vem essa inspiração para a música? Porque a gente descobriu isso faz uns 5, 6 anos. Eu tinha na Rádio Araguaia de Brusque, eu tinha um programa, eu fiz um programa esportivo lá num certo tempo, e depois tinha um programa musical.
Eu não sabia disso. Teve um programa que eu passava as músicas, eu gostava muito de Noel Rosa. Quando eu fiz curso de contabilidade, eu vinha do curso de contabilidade para escutar o Almirante, no programa que ele tinha, Almirante, grande, a figura do rádio brasileiro, da Rádio Tupi. Ele escreveu um programa no tempo de Noel Rosa. Então eram vários programas que ele depois editou na revista Ilustrada. Sim. E essas revistas ilustradas, eu conheci uma grande figura, foi um grande amigo meu, Dimas Campos, que era pianista. Eu conheci ele no Colégio Santo Antônio de Blumenau, quando o Gentil Archer, na firma onde eu trabalhei, era muito amigo meu, nós fomos a Blumenau e o Dimas estudava lá, estava folgando no domingo. Então nós fomos tomar uma cerveja e tal, e eu levei depois as revistas para o Dimas. Até tem uma música chamada Dimas Bar. Sim. Ele tinha o Rancho do Baturité, que era o restaurante, e depois o Dimas Bar, né? Sim. A música assim. No rancho do Baturité, depois no Dimas Bar, ele tocava seu piano até chegar a madrugada. Nosso destino então, cada qual tomar. Nosso destino então, cada qual tomar. Legal. Então, Dimas morreu com 39 anos. 39 anos. Era o dono do Baturité na época. Baturité e Rancho do Baturité. Rancho do Baturité, era muito conhecido. Ele que criou o Rancho do Baturité. Rancho do Baturité. Ô, Suene, tem uma música que eu adoro, Aline e seu violão. O senhor inspirou, como é que surgiu essa música? Porque isso acho que foi uns acontecimentos, né? Não, a Aline era uma amiga do meu filho, amiga nossa, né? E toca violão, mas... Toca mais. Essa música é uma música linda, essa aí, Aline e seu violão. Então, eu dormindo, deitado um dia e tal, comecei a pensar, e no outro dia de manhã já amanheci com um refrão na cabeça, né? Aí fui emendando, falando sobre as figuras, personagens de Canelinha, né? E fala sobre perrengue. De Canelinha, do Moura, do Canelinha, Tijucas. Mais de Tijucas, mas Canelinha estava no meio. Canelinha pertencia a Tijucas, né? Polaco, Baiareto, os Galotes de seu Valério Gomes, né? Que foi o fundador da usina Usati, né? E depois os filhos fundaram a Porto Belo. E Galotes também foram grandes figuras. Galotes... Tivemos Luiz Galote, ministro do Supremo Tribunal Federal, filho do ministro do Supremo Federal, filha também da Alta Justiça. Teve outro, Antônio Galote, foi presidente da Light, a grande empresa de energia elétrica americana no Brasil. Luiz Benjamin Galote. Tem grandes figuras assim. Teve um que foi candidato a governador, mas não se elegeu. Chico Galote, Francisco Galote, mas foi deputado federal, senador. E Canelinha, Tijucas tinha uma história grande, né? Uma história política muito grande. Teve figuras importantes no governo. Nós estamos aqui com o seu Enio, né? O seu Enio, se nós for conversar com o seu Enio, dá vontade de conversar o dia todo, né? Ô, seu Enio, foi um grande prazer, mas um prazer enorme estar o senhor aqui comigo, né? Recordando esse programa aqui que eu tenho no site Olho Vivo Can. O senhor foi uma pessoa que marcou muito, senhor Enio. Eu tenho certeza que não só a minha vida, mas eu tenho, assim, pessoas que às vezes eu converso. Senhor Enio é saudade. O senhor Enio deixou muita saudade, né? O senhor sempre foi uma pessoa, assim, muito humana, compreensiva. Tem um carinho pelo povo de Canelinha, né? Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para nós aqui, para esse povo aqui de Canelinha, né? Eu hoje saí, eu fiz negócio com a minha casa, saí porque, devido à vida que eu estou levando hoje, com problemas de saúde, e eu só vinha dormir em casa.
Então não tinha mais. Não tinha mais, né? Gostava, eu gosto muito daquela casa e tem histórias ali, tem muitos amigos que recebi ali. E só que a gente tem que tomar uma... Tem gente que não pega um carro e tal, e sai pelo mundo afora. É verdade. A casa que é da gente é onde você está. É. Você tem esse... Sônia, uma mensagem para esse povo jovem aí que tem certeza que vai estar nos assistindo. O povo jovem, eu deixei a minha mensagem, que foi a minha administração, eu foquei na educação. Sim. Que é o mais importante. É a educação. Ainda estava falando, como eu falei, comecei a trabalhar com 12 anos e ainda estou com 83, ainda estou aí vivo, estou tocando, fazendo música. Fazendo música. E mais música vão surgir, né, Sônia? E para a juventude é estudar. 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 Estudar porque... E ler. Ler. Hoje a internet está tomando muito a atenção da população, principalmente dos jovens, que é o que mais... Tenho lido muito que está fazendo mal um pouco. Vai bem, mas tem feito mal. Um dos que dizem isso é Augusto Cury, que é um grande filósofo, psicólogo, psiquiatra, grande escritor, é um dos que tem... A revista Veja tem trazido sempre. Tem que ter muito cuidado hoje, as mães com as crianças, não incentivar muito isso. Eu sei que não é simpático dizer, mas é a verdade. Sônia, que satisfação, Sônia. Que prazer, né? Muito obrigado. O prazer foi meu. Muito obrigado. Falar aqui para você, para o Marciano e os dois garotos que estão aí. Que eu tenho à frente do... Isso, nós temos muitos amigos fora, né? São Paulo, Rio de Janeiro, tenho certeza que eles vão adorar rever o seu Enio, né? Essa pessoa carismática, essa pessoa muito querida do nosso município. Mais uma vez, muito obrigado, amigo. Obrigado a vocês. E obrigado ao povo que esteja escutando.